Olá, professor. Sou o Carlos e, junto com a Carla, a gente vai apresentar o nosso projeto de metodologia de projetos de máquinas, que fala sobre a estrutura e a fixação de uma proteção mecânica em entorno industrial. Então, um tipo de projeto adaptativo, hoje em dia, ele é muito comum na indústria, e é um projeto, no nosso caso, de adequação de NR12, que vai estabelecer os requisitos de segurança para máquinas e equipamentos. Então, assim, nesse contexto, algum desses projetos, eles consistem em proteções para partes móveis de máquinas rotativas, que no caso é o que a gente vai focar o nosso trabalho. Tendo essa necessidade em vista, o projeto que a gente vai apresentar, ele visa melhorar o projeto da estrutura e da fixação de uma gaiola de proteção para partes móveis rotativas. No nosso caso, a gente pegou um motor de um torno, que vai ter uma gaiola de proteção, e vai fazer um estudo da estrutura e da fixação dela. A necessidade de fazer essas melhorias no projeto, ela foi constatada quando a gente observou no nosso estágio falhas nas soldas dessas proteções e acabou rompendo essa solda e quebrando a proteção. Então, assim, o nosso projeto ele busca diminuir os efeitos destrutivos dessa vibração sobre a estrutura de proteção, para que assim a gente tenha uma proteção, uma estrutura que seja confiável, durável e principalmente segura. Essa necessidade de aprimorar a estrutura e a fixação da gaiola, ela tem o fim de minimizar os efeitos prejudiciais da vibração, igual eu comentei, e ele vai ser um desafio multidimensional, né, que vai afetar a segurança, a eficiência e a conformidade regulatória na indústria, que é o caso da NR12. Eu coloquei aqui no slide, igual a gente pode ver, alguns dos principais motivos que tornam o nosso trabalho crucial. O primeiro deles seria a segurança do trabalhador. Então, assim, a NR12 ela é uma norma criada para proteger os trabalhadores que vão operar as máquinas industriais, e a vibração excessiva dessas proteções mal projetadas pode levar a acidentes, ferimentos e até a óbitos. O segundo deles seria a conformidade regulatória. Então, assim, essas conformidades, de acordo com as normas de segurança, é uma exigência legal, e o não cumprimento dessas regulamentações, como a NR12, que é o nosso caso, ele pode resultar em penalidades financeiras muito significativas para as empresas, além de criar um ambiente de trabalho inseguro também, principalmente para o operador. Manutenção e durabilidade. Então, assim, essas proteções mecânicas que estão inadequadas, elas estão sujeitas a vibrações constantes e estão mais propensas a sofrer o desgaste e falhas prematuras. Isso acaba aumentando a manutenção da máquina, e melhorar a estrutura de proteção pode prolongar a vida útil do equipamento, além de reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência também. Essa eficiência operacional, igual eu coloquei, a vibração excessiva nessas máquinas rotativas, ela pode impactar a precisão e a qualidade dos produtos, principalmente em setores de alta demanda, como é no caso, principalmente aqui no Paraná, a indústria madeireira. Esse projeto da proteção mecânica aprimorada não apenas vai aumentar a segurança, mas também vai contribuir para a melhoria da qualidade e da produtividade. Por último, eu coloquei economia de recursos, que no caso é a reparação dessas falhas e a substituição dos equipamentos danificados, devido a essa vibração, lógico, elas vão consumir recursos significativos. Então, ao abordar esse problema, as empresas elas podem economizar recursos financeiros e materiais também, contribuindo também para a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Aqui estão os nossos objetivos do projeto. Então, o objetivo geral é aprimorar o projeto de fixação e estrutura de uma gaiola de proteção para as partes móveis rotativas em um torno industrial de madeira, a fim de reduzir os efeitos prejudiciais de vibração e proporcionar uma proteção confiável, durável e segura para os trabalhadores, igual eu comentei antes. Eu coloquei aqui no slide os nossos pontos dos objetivos específicos, que no caso seriam esses quatro. Desculpa. O primeiro é analisar a análise da proteção existente, então vai ser realizada uma análise bem detalhada da gaiola de proteção atual, identificando as suas deficiências. O segundo, o desenvolvimento de soluções de projeto, então vai ser proposto e desenvolvido soluções de projetos que vão incluir melhorias no sistema de fixação. O terceiro deles, testes de validação, então vai ser realizado testes práticos para validar a eficiência das soluções propostas. E por último, elaboração de um relatório técnico. Será preparado um relatório bem completo que documente as descobertas e as soluções do nosso projeto, os resultados dos testes e as recomendações para a implementação. Aqui está a nossa lista de requisitos. Ela está dividida em 4 pontos: geometria, material, manutenção e montagem. Na geometria, a gente colocou em cada um deles o que é essencial e o que é desejável. Então, na lista de requisitos aqui, na geometria, a gente tem dimensão mínima, de acordo com as medidas que eu coloquei, é essencial, e o design que permite fácil montagem e desmontagem é desejável. Sobre o material, a resistência à corrosão é essencial e a fácil soldagem é desejável. Na manutenção, a facilidade de desmontagem tem que acontecer também, ela é essencial, e uma documentação técnica abrangente a gente pretende colocar como desejável.
E por último, na montagem, tem que ser uma montagem com ferramentas comuns no mercado. Então isso também vai ser essencial. E as instruções de montagens claras é desejável. Aqui a gente colocou o nosso esboço do sistema. Então do lado esquerdo a gente pode ver como é feita a fixação normalmente, com uma porca simples e uma arruela de metal. E do lado direito já seria uma melhoria nesse sistema, onde a gente coloca uma arruela de metal, um anel de borracha e uma porca autotravante. Então esse seria o primeiro esboço do nosso sistema. Sobre a nossa árvore de projetos e a árvore de funções, dentro de um torno mecânico vão ter três partes. Seria eles o sistema mecânico, o sistema elétrico e os equipamentos de segurança, que é o que a gente vai focar. Os equipamentos de segurança, eles vão assegurar pessoas e ativos atendendo NR12. Então, assim, dentro desse equipamento de segurança, vamos ter plataforma, escada, guarda-corpo, gaiola e tela. No nosso caso, a gente vai focar na gaiola, que é envolver as partes móveis da máquina, impedindo o acesso direto dos trabalhadores a áreas perigosas e protegendo esses operadores contra possíveis lesões. Aqui eu coloquei o nosso DFMEA, ele vai ser dividido em sistema mecânico e o sistema de equipamentos de segurança. Eu vou passar os slides para mostrar principalmente os equipamentos de segurança, que é o que a gente vai focar. Então, assim, ele tem uma função requerida, que seria, na plataforma, proporcionar uma superfície segura para os trabalhadores, oferecer um meio de acesso seguro para as áreas elevadas na escada, guarda-corpo seria proteger o operador, e as gaiolas, que é o que a gente vai focar, seria envolver as partes móveis da máquina. Sobre o modo de falha das gaiolas, a gente vai ter a corrosão de estrutura e de fixações. E sobre o efeito, a gente teria aqui deteriorização da integridade estrutural. Então, está tudo bem especificado aqui, com uma severidade, no caso nosso, seria 8. O plano de ação do nosso projeto foi feito com base em alguns elementos-chave, como que consistem na identificação de ações necessárias, responsabilidades e prazos, recursos necessários e monitoramento e controle. E alguns exemplos práticos de ações desses elementos-chave com base nas análises do DFMEA estão o reprojeto da estrutura de proteção, seleção de materiais adequados, implementação de sistemas de amortecimento de vibração e o próprio treinamento de operadores e de quem vai instalar essa proteção. A partir então do plano de ação, nós montamos a matriz de custo inicialmente com uma estimativa de valores. Agora, ao final do projeto, nós temos um valor reduzido em relação ao inicial, e isso em virtude de um melhor levantamento dos componentes e do real valor de cada componente que vai ser usado para a montagem. Uma matriz de custos efetiva, ela vai influenciar diretamente no sucesso da identificação de custos diretos e indiretos. Consequentemente, ela vai dar um apoio para a tomada de decisão, porque vai facilitar o equilíbrio entre custo e eficácia das ações. Ela impacta na viabilidade do projeto, já que a importância da previsão de custos vai evitar excessos e vai otimizar os recursos. Além disso, a matriz de custos ela vai ajudar na avaliação das prioridades e recursos, porque a matriz ela permite a gente alocar os recursos de maneira mais eficaz. E além disso, benefícios dos múltiplos orçamentos, que com eles contribuem para a competitividade de preço e redução dos riscos do nosso projeto. Para a etapa de projeto preliminar, nós partimos do protótipo digital que simulava a aplicação que é almejada para essa proteção, que vai estar envolvendo partes móveis de um torno usado na indústria madeireira. Fazendo uma análise de vibração, nós identificamos que o nosso sistema é denominado como um sistema excitado por movimento harmônico de base. Analisando então as equações de movimento, a gente percebeu que para diminuir a vibração que chega na gaiola, a gente pode ajustar a distribuição de massa ou adicionar contrapesos, ou ainda aumentar a rigidez, o que pode reduzir a amplitude, ou ainda adicionar elementos de amortecimento para dissipar a energia vibracional. De modo mais simplificado, o que a gente vai querer é unificar a movimentação da base com o corpo excitado, que no nosso caso a base
o próprio torno e o corpo sendo analisado é a proteção. Nesse caso, o que a gente quer é que esse movimento ele não tenha uma amplitude diferente. A gente não quer que um se movimente e provocando a movimentação do outro, mas que os dois se movimentem como um só, porque assim a gente vai ter uma amplitude reduzida entre eles e não vai ter uma propagação de vibração destrutiva para nossa estrutura de proteção. Então, a partir dessa análise, nós propomos 3 protótipos. O primeiro protótipo é o protótipo original, que é formado pela barra de perfil L e que não cumpre com um dos requisitos básicos da lista de requisitos, que é justamente a fixação ser fácil para desmontar e para montagem da estrutura, uma vez que os furos eles ficam dentro da estrutura. Lembrando que essa proteção ela tem esse frame, mas ela vai estar tampada com as laterais por uma chapa expandida. Então, a gente elaborou um segundo protótipo, que ele é bem mais reforçado. Primeiro, nós propomos colocar cantoneiras em cada um dos cantos vivos de cada lado dessa proteção, e a gente modificou a forma de fixação, virando a cantoneira para que ela forme o espaço para os furos de fixação do lado de fora. Assim, não tem nenhum furo do lado de dentro, sendo inacessível à pessoa que está instalando ou fazendo a manutenção. E a partir desse segundo protótipo, a gente fez então o terceiro protótipo, que nós escolhemos como o melhor para seguir com o projeto, porque nele nós a gente reduziu um quadrado feito dessa barra, e a gente manteve a facilidade de instalação e manteve os reforços nos cantos vivos mais distantes da fixação, que a gente tem como a fonte da excitação do movimento de vibração. Então, a gente tem um reforço onde está mais distante e tende a ter a maior movimentação, e a gente tem a facilitação da fixação. Então, utilizando desse protótipo, a gente estabelece então o projeto detalhado. Quanto à operação e manutenção, os processos de fabricação, é importante garantir que as soldas sejam executadas de acordo com as normas de qualidade e segurança, a fim de assegurar a integridade estrutural da proteção. E quanto às recomendações de instalação, a gente encontrou no mercado uma arruela muito interessante, que ela não tem como função o amortecimento da vibração como a gente imaginaria que uma arruela de borracha poderia fazer. Olhando o que é praticado no mercado, a gente percebeu que não é muito comum usar essas arruelas de borracha com esse intuito de amortecer a vibração em si, porque para altas frequências, o que costuma acontecer é um desgaste muito rápido dessa proteção polimérica. Então, o que é feito na indústria é deixar a fixação o mais rígida possível, para que consiga realmente unificar essa movimentação entre base e a proteção. Então, é uma recomendação do próprio fabricante dessa arruela, que é chamada Nordlock, é que em um furo passante tenha-se o parafuso seguido pelo par de arruelas. Essa arruela ela funciona em par, então parafuso, um par de arruela, em seguida outro par de arruela, daí então a porca que vai prender essa fixação. Para o projeto detalhado, entre as recomendações de manutenção, a manutenção
preventiva, a gente deve estabelecer um plano de manutenção que inclui verificações regulares de todas as partes da gaiola de proteção, inspeção de solda, aperto de parafusos e verificação do estado dos materiais de amortecimento de vibração, no nosso caso, das arruelas. E também a periodicidade das inspeções deve ser determinada com base na intensidade do uso da máquina. Para a manutenção corretiva, a gente coloca a substituição dos componentes defeituosos como materiais de amortecimento e, no nosso caso, das arruelas. Para manutenção preditiva, a gente recomenda a análise de vibração para monitorar o estado da gaiola de proteção e identificar problemas potenciais antes que causem falhas. No desenho técnico, a gente especificou um pouco melhor as dimensões dessas cantoneiras que nós propomos, que é de mais ou menos, não, na verdade é de 20% da medida do lado correspondente, e a gente também determinou o espaçamento dos furos, como dá para ver melhor aqui nessa imagem amplificada. E na montagem, a gente deixou um pouco mais detalhado a sequência proposta entre arruela e parafuso que é recomendado pelo. Concluímos então que a aplicação eficaz da metodologia de projeto de máquinas na criação de uma gaiola de proteção, ela pode se tornar inovadora, criando novas técnicas para melhorar a vida desse tipo de elemento. Alguns dos desafios enfrentados que a gente teve foi as limitações de tempo, orçamento, materiais e a complexidade técnica, principalmente em relação à análise de vibração. Algumas sugestões para trabalhos futuros fica justamente a exploração de tecnologias de amortecimento de vibração e da análise de custos. Mas a gente também deixa como um potencial para aprimoramento contínuo em segurança e eficácia na indústria madeireira, que é justamente a indústria de onde partiu a inspiração para fazer o nosso projeto.